Ai, que delícia! Tá frio? Tá tomando mate? E Nossa, tá, tava com fogo aceso até aqui, tá bem friozinho hoje. a gente já vai falar desse teu ateliê maravilhoso que você tem aí. Obrigada por ter aceitado participar com a gente hoje da live. É um prazer Eu ter que você aqui com agradeço. a gente. Natália, para contextualizar, claro, tem gente que te conhece aqui, tem gente que não te conhece. Conta um pouquinho do que você faz, com que você trabalha nesse fazer manual. Quem é a Natália, artista? Bom, desculpa que passou um carro agora aqui atrás. Então, eu sou. Esperar esse outro carro passar também. Passou. Acontece. Eu sou. Não, eu sou artesã têxtil como ofício. Então, desde muito pequena, assim, desde a minha adolescência, eu tenho um hábito, assim, né, de trabalhar com fazeres manuais, com costura. Comecei a costurar com 15 anos de idade. E a primeira vez que eu fiz uma roupa, ali pelos 16 anos, eu senti uma coisa muito poderosa, assim, uma coisa de... Eu não sei, parece que fez sentido, sabe? A vida fez sentido no momento em que eu vi aquela peça pronta. Então, isso, para mim, despertou um sentimento muito, muito profundo e eu comecei a prestar mais atenção, né? Enquanto as minhas mãos e as coisas que eu faço podem despertar coisas boas, né, em mim. E desde então eu não me via em outra área, além da área artesanal, independente do que for, se for no texto, se for na parte de decoração, parte artística. Então isso me motivou a buscar sempre técnicas que não dependessem de grandes indústrias para serem feitas assim. Então o meu foco sempre foi conseguir fazer todos os passos, né, da produção. Então, daí comecei com a costura, aí depois eu vi que o tecido em si vinha de uma fonte que eu não sabia de onde era. Então comecei a pegar tecidos de brechó, desmanchar essas peças e fazer novas peças. Eu acreditei que assim eu conseguiria ter menos impacto também no mundo. Aí descobri a impressão botânica e o tingimento natural a partir de uma coberta de uma pessoa incrível que é minha vizinha, inclusive. E durante esse processo de descobrimento dela e de mim mesma, eu acabei tendo uma relação muito, muito próxima a ela, que é a Nara Guichon, e ela me apresentou essas técnicas de estamparia botânica, que eram técnicas que eu só conhecia virtualmente, porque no Brasil mesmo, essas técnicas chegaram agora em 2012, 2010, até às vezes um pouco depois, né, dependendo da região. Tem regiões do Brasil que ainda nem chegaram, né? Então, essa caminhada artesanal me levou a esses caminhos, né? Encurtando a história, foi mais ou menos assim. Mas nesse meio tempo, eu sempre conciliei a mente com os fazeres, né? Eu acho que o gesto em si, essa parte motora que a gente tem muita ligação com o mental. E, por sorte, eu escolhi uma faculdade de ciências sociais, eu sou cientista social de formação, e dentro dela a gente estuda antropologia, ciência política, sociologia, e do decorrer dessa universidade eu comecei a fazer um mini banco de dados de autores. Quando eu via alguma coisa relacionada à moda, eu prestava mais atenção naquele autor. Aí os caminhos foram se abrindo. Magicamente, em 2016, eu conheci um núcleo chamado Canoa, que é um coletivo de práticas, percepções e ambientes. Estuda, assim, exatamente o que eu queria estudar e achava que não existiam pessoas que estudavam. E nesse núcleo, que é aqui da Universidade Federal Santa Catarina, eu conheci também o meu orientador do meu trabalho de conclusão de curso, foi o Rafael Devo, que estuda a pesca da tainha, estuda a relação dos pescadores com o meio ambiente e traz à tona uma antropologia ecológica, que é uma antropologia que não coloca o homem como centro do estudo, e sim o homem dentro de um sistema de relações entre humanos e não humanos. E é uma nova linhagem da antropologia que eu me identifico muito, 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 e que abriu uma porta para eu poder falar no meu TCC sobre a Nara, as redes de pesca, os pescadores e a impressão botânica. Foi um trabalho que eu fiz em 2017, e aí uni audiovisual, fotografia, fazeres manuais, intelecto,
e, ao mesmo tempo, autores que traziam conceitos de rede, de malha, não especificamente de rede de pesca, mas que eu já consegui fazer links poéticos também. Então, assim, parece que aconteceu uma mágica na minha vida, pessoas foram aparecendo, mas, ao mesmo tempo, eu sei que o fazer artesanal e estar conectada com coisas que me fazem bem fizeram com que esses caminhos fossem abertos, né? Então, meu propósito hoje é muito ajudar essas pessoas que estão no mundo um pouco sem saber exatamente o seu propósito e, a partir do artesanal, despertar coisas, né? Não que ela vá trabalhar com artesanato, não que ela vá sobreviver, né, de uma coisa manual, mas eu sei a potência dessa ferramenta, né? De Essa abrir potência caminhos mesmo. manual, ela se encaixa perfeitamente na minha vida também, porque desde 2015, quando eu assumi realmente o fazer manual, porque eu sempre dei aula de arte, em escola, na faculdade. Quando o fazer manual entrou com tudo, eu percebi o quão é importante na nossa vida essa reconexão. E eu digo muito com os materiais. A gente conversou semana passada com a ceramista Paula, a conexão com o barro. Eu imagino você nessa conexão com materiais tão diversos como os fios, né? O tecer é muito ancestral, é um fazer ancestral. A própria questão que eu queria que você falasse mais agora, que eu desconheço e eu quero aprender mais sobre o que é a impressão botânica. Você falou de antropologia ecológica, parece que tem tudo a ver se reconectar com as plantas, entender a natureza ao redor e o que a gente pode produzir sem gerar tanto impacto também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a impressão botânica. Talvez descrevesse o processo, porque eu acredito que muita gente aqui, como eu, não conhece e nunca fez. Então, como que a gente pode falar o que é a impressão botânica, Natália? Então, a impressão botânica, ela parece ser uma coisa muito ancestral, porque ela traz essa coisa mais estética muito ancestral. Você olha um tecido que foi estampado naturalmente com pigmentos naturais e você fala, nossa, foi desenterrado de algum lugar, né? Parece uma coisa arqueológica até. Mas é uma técnica que nasceu no final dos anos 90, na Austrália, através de uma artista têxtil chamada India Flint. A India Flint, ela começou a observar a sua avó, que é uma pessoa, como todas as avós, né, super sábia. E na Austrália, eles têm o costume de pintar ovos de Páscoa, ovos de galinha, com folhas de eucalipto e outras folhas. Então, eles botam dentro de uma meia a casquinha do ovo, com plantas, ferve, tira. Quando tira aquelas plantinhas, ficava o negativo da planta. E a India Flint, né, super esperta, artista, né? Não, artista é assim, né? Gosta de observar e absorver. A gente sabe. E aí ela pegou esses conhecimentos, que isso sim é ancestral, a gente nem sabe de onde vem, e começou a adaptar para papéis, para tecidos, e fazer testes. E ela começou a criar fórmulas, né? Que a gente utiliza muitos metais para preparar as fibras, e a reação, por exemplo, do ferro com o tanino da planta gera uma coloração. A reação da pedra úmica, que também é uma espécie de metal, com planta também gera uma outra reação. Então ela foi brincando com essas reações naturais e experimentando em diversos suportes, né? E a partir disso a gente conseguiu resgatar, sim, uma coisa ancestral, que é o tingimento natural. O tingimento natural tem mais de 6.000 anos. Aqui no Brasil a gente tem uma história linda, né, com o pau-brasil, linda e desastrosa ao mesmo tempo, né, com o pau-brasil. E para a gente ter uma ideia, o pau-brasil foi terrível, mas ao mesmo tempo ele substituiu o uso de insetos, né, porque a gente usava cerca de 30.000 caramujos para fazer o tingimento de uma peça de roupa. O caramujo, e existe um caramujo, o caramujo tem a capacidade de tingir? Então, essa espécie, eu não vou saber pronunciar o nome dela, mas é uma espécie que foi extinta justo por causa de Portugal, né? Que pegava esses caramujos, espremia eles e saía, sei lá, 2, 3 gotinhas de cada caramujo. E eles trucidaram essa espécie, né, para fazer tinta. Então,
Então, quando eles viram pau-brasil, para eles foi a salvação, né? Porque uma serragenzinha do pau-brasil tinge muitos tecidos, né? E essa junção do tingimento natural, que é algo muito ancestral, com a impressão botânica, que também era algo... Impressão botânica não, né? Com a pintura dos ovos, que era algo ancestral também, ela criou uma técnica chamada impressão botânica, ou ecoprint, como eles chamam também em outros países, para extrair pigmentos naturais de plantas em tecidos e papéis. Então, basicamente, a gente enrola essas plantas nesses tecidos, amarra com vários materiais, pode ser cordas, fios. Eu acabo amarrando com redes de pesca por causa da Nara Guichon, que introduziu esse elemento no meu trabalho. E aí a gente ferve esses tecidos. Muitas pessoas se param nisso, né? Ok, é isso, criei um tecido, criei um produto. Mas com a antropologia eu consegui, através desse meu orientador Rafael Devos, que é uma pessoa assim, de, sabe, expandir consciência, pensar um pouco além, né? O que é a impressão? O nome impressão já diz também que a gente está tendo uma impressão de um ambiente, está tendo a impressão de um local, a impressão daquele momento, né? Então, eu comecei a ver isso também como registros, né? Registros de estações do ano, registros de, enfim, locais, ambientes, e a minha percepção e a minha relação com aquelas plantas, né? Que também alteram sua tinta de acordo com a lua, também alteram sua tinta de acordo com o ciclo da estação do ano. E aí, essas percepções é um trabalho muito peculiar meu, que eu venho fazendo há alguns anos, de observar esses ciclos, coletar essas plantas e fazer esses testes, para meio que registrar as estações do ano, registrar a lua através da planta e dos tecidos, né? Fica um pouco nublado assim, mas depois eu posso mostrar algumas peças. A gente vai querer ver com certeza. A gente já vai mostrar. Natália, a Natália já teve algumas vezes no Bosque dando aula, dando esse curso que ela tem das impressões botânicas. E eu fiquei curiosa para pensar o seguinte: a cada cidade que você dá o curso, são plantas diferentes? E onde você coleta essas plantas para fazer as impressões? Então, eu gosto muito de levar um pouquinho de Florianópolis para os locais que eu vou. Então, assim, algumas espécies nativas que eu descobri que dá pigmento, eu levo. Por exemplo, tem uma planta que eu não gosto de falar eu descobri, mas enfim, tem que falar. Eu descobri uma planta chamada rabo de macaco, que é da restinga, que tem no litoral brasileiro inteiro, depois eu fui pesquisar, e ela simplesmente dá tons incríveis, dá amarelo, dá verde, dá rosa e dá marrom. Uma mesma planta desses 4 tons. E ela é o meu carro-chefe, assim. E erva baleeira, que também é uma planta da restinga, e tem mais um monte de exemplo, mas essas que são muito especiais eu gosto de levar para instigar. Ó, mostrar para os alunos, né? Ó, essas eu descobri. Imagina a quantidade de plantas que vocês podem descobrir da região de vocês, né? Então, algumas eu levo e a grande maioria a gente coleta. No bosque, por exemplo, é muito bom porque tem muito contato com a natureza, né? Tem um bosque atrás, então a gente coletou, sempre coleta coisas por ali. Mas eu gosto de levar também coisas de Floripa para contar essas histórias, né? Sobre as plantas também. Agora eu fiquei pensando se você consegue também, ou se faz parte da tua poética do trabalho com o tear, tingir os fios, ou se não faz parte. Qual que é a conexão que você consegue fazer com o trabalho do ecoprint e as impressões botânicas com o fazer manual do tear, que também é um universo complexo e amplo, né, Natália? Qual é a conexão que você consegue fazer com eles? Ou são fazeres completamente separados? Não, eu acho que estão bem integrados. Eu acho que a função da tecelagem é integrar também, né? Uma trama, assim, que a gente tem a possibilidade de colocar muita coisa, tudo que a gente quiser. Então, a Índia Flint, que é uma artista também que eu já citei aqui, eu já vi trabalhos dela de impressão botânica em tecelagem, mas não é o forte dela, né? Não é, enfim, a poética dela. Isso me instigou. Eu falei, gente, como assim essa pessoa também faz isso, né? Nossa. E o tingimento de fios de lã, de fios de algodão, é algo que é atingido há muito tempo. Porque a lã, por exemplo, ela tem uma absorção
muito forte de pigmento, por conta enfim, de proteínas que ela tem e outras composições químicas, né? Mas essa relação, para mim, é muito de... Eu queria fazer... A tecelagem, para mim, assim, é uma forma de não precisar comprar materiais. Porque agora eu estou como voluntária num projeto chamado no Instituto Compassos, que tem criações de ovelhas de forma agroflorestal, de forma totalmente orgânica, só usando homeopatia para tratar essas ovelhas. E essa lã é trabalhada por nós e a gente está criando produtos com ela. Meu sonho sempre foi ter uma ovelha, porque para mim ovelha é o ápice da moda sustentável, né? É claro que se tratava... Não, né? Tinha que ter um rebanhozinho, porque ela é um ser... ela é um ser social, assim, né? Então ela tem que viver em grupo. E ao passo que eu fiquei emanando isso para o universo, apareceu esse pessoal que também é da Universidade Federal, também tem ligação com ciência, de certa maneira, e que estava precisando de alguém para tingir essa montoeira de lã. E eu apareci lá. Então é aquela coisa de interconexões, né? Então, para mim, a tecelagem veio nesse sentido, de tentar fazer do zero um material, porque eu posso pegar uma lã bruta, fiar, fazer um fio e tecer. E todo o processo eu mesma que fiz. Então, a minha vontade era muito disso, né? Com a impressão botânica e a tecelagem. É muito interessante porque está muito relacionado ao lixo zero, a questão da produção sem gerar tantos resíduos, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, mesmo na produção artística, a gente acaba gerando resíduo. Quando você falou da ovelha, parece um ciclo, né? Porque a ovelha, ela tá ali, você tinge com pigmentos naturais e você vai utilizar para um fazer depois, ou seja... Imagina uma vivência com isso, né? Imagina quando a Natália estiver com as ovelhas, a gente vai até lá, participa da tosagem, que eu acho que deve ser todo um ritual. Eu sigo um Instagram de Portugal chamado O Saber Fazer, não sei se você conhece. Ai, nossa, é meu sonho morar nesse espaço. Ai, é muita gente linda, é incrível. Um trabalho incrível. lindo, e é uma mulher que leva o trabalho, que eu acho incrível. As mulheres também, muitas vezes, se colocando em fazeres tão antigos, que eram tão masculinos, e que a gente vai entrando com essa sensibilidade. E ela tem esse trabalho, né, desde a tosagem até como trabalhar com as lãs. Ela não trabalha com pigmentação como você, mas seria um complemento interessante, né? Já que você falou das ovelhas, conta do teu ateliê, então. Porque eu moro em Curitiba, eu tenho um quintal, mas assim, 2 cachorros. Você teria espaço para criar as ovelhas aí? Conta um pouquinho onde que você tá aí. Tá. Só um parênteses sobre a tecelagem. Eu queria que as pessoas conhecessem o trabalho da Isabela Bernardo, que foi quem me ensinou a tecelagem. Inclusive, ela é uma pessoa que trabalha com indígenas e é muito lindo o trabalho dela, assim. Então, é interessante vocês conhecerem o trabalho dela também. Pesquisem. Ela tá onde? Ela tá Ela é de Floripa, mas ela é do extremo norte da ilha. Eu sou do extremo sul, ela é do extremo norte. Agora a gente está longe, aprendi a tecelagem com ela e quero muito aprender o tear de pedal, porque é um outro tipo de tear, né? E eu estou trabalhando com um pente liso, que é uma coisa um pouco mais simples do que o de pedal. De pedal a gente cria padronagens, é um pouco diferente. Sobre esse espaço, ele veio através da Nara Guichon, ela é minha vizinha, e essa casa, ela é a casa da família dela. Então, a mãe dela morou aqui durante anos. Antes da mãe dela, morou uma artista catarinense, que eu tentei lembrar o nome dela e não veio à minha cabeça, então logo vai vir, eu vou citar. E antes dela, morou os produtores de farinha mesmo, né? Então, uma família, há aproximadamente 100 anos atrás, construiu essa casa com barro e bambu, né, pau a pique mesmo, e criava bois. Tinha um boi, na verdade, né? Não tinham muitos bois, e usava esse boi para tração animal fazer a produção da farinha de mandioca. Essa região é uma estrada de chão aqui na frente, e tinham mais de 15 engenhos de farinha. Uau. Porque aqui ela é como se fosse uma costa mesmo.
por isso Costa de Dentro. E aqui, se continua a estrada, você está no mar. Então, eu estou a 1,5 km, 2 da praia. Então, o que que acontece? Aqui eles produziam farinha e trocavam essa farinha de mandioca por peixe. Então, essa era a base da sobrevivência, né, nesse espaço. E a mandioca é muito Brasil, né, porque é uma junção, a farinha de mandioca é uma junção de uma cultura indígena com a cultura açoriana em si, que veio para cá, né. E assim, só sobre Florianópolis eu teria muita história para contar, porque a gente tem história sobre bruxas que vieram para cá, que é registrado mesmo que elas vieram fugindo da ilha de Açores. Teve pessoas que vieram para cá achando que era a 10ª ilha de Açores. Sim. Então é muito rica, né, essa história. E aqui a Nara, por coincidência, eu estava trabalhando com a Nara em 2017 e estava assim, meu Deus, quero morar nesse bairro. E ela falou, aquela casa é da minha irmã, e apontou para essa casa. Eu falei, nossa, imagina que sonho, né? Porque aqui morava a prima delas. E essa prima delas estava morando aqui há 13 anos já. E eu falei, nunca mais vai sair, não tem jeito. Não é que no mesmo ano, do nada, essa pessoa decidiu sair e falou, não quero mais morar aqui, foi embora. Aí eu falei, é agora. Falei com a irmã da Nara, ela aceitou. E aí tô morando aqui como inquilina, né? Tô alugando esse espaço. E, enfim, outra sincronia da vida que às vezes eu me assusto, né? Você já tinha o tear antes de ir para aí? Não, eu introduzi a tecelagem durante esse período. Foi entre 2017 e 2020, né? Eu aprendi, eu acho que foi em 2000 Olha, acho que foi ano passado que eu aprendi a tecelagem, um ano retrasado, agora eu não tô lembrando. Através da Isabela Bernardo. É um equipamento, como é que a gente pode chamar? Um equipamento de trabalho. É um equipamento. Que requer espaço, né, Natália? Não é qualquer salinha que você pode colocar. Parece que o ateliê, ele também vai te dar a tônica do como vai ser o trabalho, né? O entorno, o que ele permite e como a gente vai estar dentro dele, né? Eu acredito muito nisso também. Aqui, por um tempo, foi bem difícil me adaptar, porque parecia que aquela sensação de não merecimento, né? Nossa, o espaço é muito tranquilo, é muita paz, Era, tipo assim, tudo que eu sempre busquei. E aí a gente acaba ficando um pouco... A Duda pedindo para mostrar. A gente fica um pouco assim, nossa, será que eu mereço tudo isso, né? Olha, é muita coisa, foi muita coisa boa ao mesmo tempo, né? A gente fica naquela coisa. Aí agora que eu consegui pensar assim, gente, é uma casa rústica, a minha raiz, eu nasci aqui em Florianópolis, sou manezinha, mas a minha raiz é do Rio Grande do Sul. Inclusive minha tia criou ovelhas nos Pampas, minha avó viveu no mato sozinha, criando uma quantidade enorme de bichos. Então a minha raiz é rústica, é uma raiz da terra, é uma raiz de trabalhos manuais mesmo, né? E às vezes a gente ficava tentando deixar a casa de um jeito assim super Pinterest, super arrumada. E o meu trabalho, ele é totalmente esculhambado. Ele é um trabalho assim de fazer bagunça, de coletar planta, de estar em meio a um caos para conseguir trazer a ordem. Então, para mim, foi um aprendizado também de um momento de estar no entorno de um mato, de uma natureza e conseguir usar esses elementos em prol de uma harmonia interna também, né? Então isso para mim foi fundamental, um aprendizado de vida mesmo, né? A gente vai mostrar o ateliê, mas no final, para vocês ficarem aqui até o final. Ela vai fazer um pequeno tour pelo ateliê, mas vocês vão ter essa surpresinha só depois, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda. Eu tô de olho no horário aqui. A impressão que eu tenho, não conheço tão bem o extremo sul da ilha, mas de que por si só já é um lugar que chama ao isolamento, né? Que chama ao recolhimento, ao silêncio. Mudou alguma coisa depois do isolamento social e da quarentena no teu trabalho, na tua vida prática? Ou não? Conta pra gente, assim, antes de quarentena e depois de quarentena na tua vida e no teu trabalho aí. Eu acho que sim, mudou.
assim, eu no início da quarentena eu senti, nossa, não vai mudar nada, tô tranquila, né? Ó, tá tudo igual. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi a importância das pessoas no meu, porque eu faço muita feira, todo final de semana eu faço feira de rua, que é também uma coisa bem política de acessibilizar materiais sustentáveis para essas pessoas que às vezes não é de uma classe AA, ou que não está em contato com redes sociais da forma com que a gente está. Só que isso estava me cansando, assim, porque é algo muito físico, né? Você monta uma feira, fica o dia inteiro lá, conversa, troca energia. E aí eu estava pedindo muito para dar uma pausa, né? Nossa, eu queria reestruturar essa parte. E no fim a quarentena veio, eu fiquei muito feliz aí por ter, né, dado essa pausa e por poder parar e pensar, ok, eu quero que as pessoas tenham contato com o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu quero conseguir trazer essa parte intelectual da antropologia, da micologia, da biologia, de todo esse universo tá dentro da minha mente, para as pessoas de forma material mesmo, né? E muitas vezes, por feira, a gente acaba reproduzindo muitos materiais, né? Porque eu tenho já uma linha de peças que eu faço muito para vendas. E esses projetos, que é o nosso propósito, né? Acabavam ficando um pouco de lado. Então foi muito bonito isso de olhar e falar, ok, o que é essencial para mim, né? O gato. O que é essencial? E foi uma reformulação do meu trabalho que está acontecendo ainda. Agora eu estou num processo de vender algumas peças que estão aqui, digitalizar elas, né? Colocar no meu site, tentar, até o Boss que vai ajudar muito nesse processo. E também trazer, esse vai ser um grande desafio, trazer as vivências para o virtual. Porque as vivências, para mim, é algo um pouco além de um curso, né? Ele desperta memórias ancestrais nas pessoas, ele trabalha a parte emocional. Tem pessoas que choram, tem pessoas que... Enfim, é muito intenso. Isso, para mim, estava uma trava, né? Nossa, como eu vou trazer isso para as pessoas? E, ao mesmo tempo, eu pensei, não, eu vou usar a antropologia visual, que é uma área também que eu usei no meu TCC, que está disponível para mim, e estou começando a escrever esse roteiro para fazer essas vivências online. Eu acho que é uma forma bonita também de atingir mais pessoas, né? Usar o virtual para a gente atingir as pessoas. Então, o antes e o depois foi essa coisa, né? O antes eu estava muito mais preocupada em atingir um nicho de pessoas muito pequeno e às vezes através só de produtos e não de ideias tão fortemente. E agora eu estou um pouco mais preocupada em construir uma base para que esse material tenha junto com ele o meu propósito, né? Seja a partir de um curso, de um produto. Ai, meu Deus, olha o gato puxando o fio. E é importante falar sobre isso, porque por trás de um trabalho manual, e você como antropóloga, existe toda uma pesquisa, né? Uma pesquisa de referenciais, uma pesquisa teórica, uma pesquisa de coleta de materiais. E isso é um tipo de conhecimento compartilhável também. Muitas vezes as pessoas não vão poder acessar um TEAR ou uma oficina tua, porque de certa forma você não pode estar em todos os lugares de forma presencial, mas você pode compartilhar conhecimento através de outros canais, através de outros materiais, que pode ser muito rico, inclusive para despertar o interesse nas pessoas, né? A própria questão da cultura visual, que é tão vasta, ela traz referentes, né, da arte, da sociologia, da antropologia, da própria psicologia, como você falou, e a gente não vai entrar nesse assunto agora, porque é um assunto mais amplo, da arte-terapia também, porque muitas pessoas procuram as minhas oficinas também, não porque elas vão continuar um trabalho depois, mas porque o fazer naquele momento faz muito sentido. Você deve perceber isso nas suas oficinas presenciais também, né? Eu surpreendo as pessoas, assim, porque eu não digo que é algo terapêutico, porque eu até fico um pouco assim, ai meu Deus, ficar com essa coisa de divulgar espiritualidade, eu acho que é uma coisa meio muito pessoal, né? E eu, virgem que sou, né, virginiana que sou, eu trago uma coisa meio junto, assim, né? Tipo, não é dito de alguma maneira que eu vou trabalhar isso. Mas eu acho que quem está aberto nas oficinas e quem vai de coração aberto para as oficinas acaba se surpreendendo e sentindo, né?
toda essa potência que é trabalhar com a natureza, toda essa potência que é se abrir para uma técnica, expor também suas fraquezas, porque ao fazer um trabalho manual, tu deve saber muito bem, a gente tem que estar íntegro, né? Quando a gente não está bem, o trabalho que a gente faz vai refletir aquilo. É muito curioso. É um reflexo mesmo, né? Igual fazer um bolo, o bolo pode desandar. Então, sabe, é muito uma coisa energética realmente. E eu acho que a gente está numa transição mesmo, essa quarentena mostra isso, de a gente começar a pensar não só no material, né? E sim numa coisa um pouco mais sutil, mais, né, mais espiritual, de, poxa, o que eu estou emanando para o mundo? Será que mesmo eu trabalhando com sustentabilidade ou com alguma coisa que eu acho que faz bem para o mundo, eu faço isso de verdade ou eu estou, né, numa onda? Então é essa coisa, é firmar mesmo, ok, é isso. E firmar um propósito para que a gente faça também seja verdadeiro e a gente não perca tempo, às vezes fazendo uma coisa que não é mesmo a nossa vontade real, né? Então, é bem isso. E eu queria muito me especializar em arte terapia, mas eu acho que são muitas coisas na vida e eu vou ter que esperar um pouquinho porque é muita coisa, né? A vida é muito linda, a gente quer aprender tudo. E eu já vou dar um spoiler aqui, porque a Duda já me permitiu ontem. A Natália, ela vai ser uma das colunistas de uma newsletter que a gente vai lançar a partir da próxima semana. Então, olha a quantidade de conhecimento que essa mulher tem. Olá! Acontece. Acontece, não sei o que aconteceu, mas a parte mais esperada, na verdade, era você mostrar pra gente um pouquinho o seu ateliê e alguma peça ou duas que você tem um carinho especial que estão com você aí no ateliê. Você consegue fazer um tour pra gente ver? Claro! Vamos lá. Deixa eu pegar as coisinhas. Então, para contextualizar um pouco, a gente está com uma obra aqui, porque como essa casa tem 100 anos, ela teve alguns problemas, né, no meio do caminho. Um deles, esse engenho, por exemplo, ele ainda é o engenho original da casa. Ele tem 100 anos. Eu fico chocada como as pessoas conseguem fazer esses encaixes, sabe? Para mim isso aqui madeira, é uma né? coisa... É madeira. Isso aqui é totalmente artesanal e isso aqui é uma madeira inteira, envergada. Então, eles fizeram um círculo com isso, sabe? Eu fico chocada. Esse engenho, ele ficava nesse local aqui, bem no centro, né, do ateliê. Só que ele estava cedendo aqui em cima e a gente acabou tirando, né? A dona da casa decidiu tirar e a gente pensa em fazer uma mesa, fazer alguma outra coisa com esse espaço. Eu vou virar a câmera para facilitar. Tá. Então, o engenho em si, ele está nessa transição, né? Para também manter, porque imagine uma casa de 100 anos, né? Como é difícil manter. Aqui eu deixei separado alguns fios para vocês verem. São fios que a gente tingiu com elementos naturais. Essa lã eu mesma criei, é uma lã de ovelha, criada na roca. Eu vou mostrar a roca depois. Esse aqui é com caroços de abacate. Esse daqui é com catuaba, urucum, casca de cebola, erva mate, cochonilha e cogumelos. Aí separei também essa peça, eu acho que ela é bem legal para mostrar um pouco a história, né, de algumas coisas que eu faço. Ela é muito fofa e o legal dessa peça é que ela é 100% upcycling, é uma peça que todos esses remendos são fronhas de brechó ou peças de roupa, né? Aqui era uma calça que eu desmanchei, uma calça de linho, aqui era uma fronha, aqui era um estofado. Então eu criei essa peça a partir de elementos que já existiam, né? Você aí mesmo costura, Natália? Você faz a modelagem e costura? Eu modelo e costuro, mas como eu comecei a fazer muitas coisas e muita pesquisa, eu decidi não costurar e modelar mais. Foi bem difícil essa decisão. Confesso que eu sou apegada à costura, mas eu percebia que eu demorava muito para fazer algumas coisas e tem pessoas que estão no mundo para costurar e se encontram um pouco mais nesse fazer, né? Então eu decidi me
não sei, focar em outras coisas, né? E conseguir ter pessoas junto comigo para costurar. Hoje a Cristina Toffolo costura muito para mim, algumas peças, eu vou mostrar uma que ela costurou. E a Tereza também, que é uma outra costureira, deixa eu virar a câmera. É uma outra costureira, mãe de uma amiga minha, que começou a ajudar também no ateliê. E a Gilmara, que a Gilmara, ela já me ajuda nessa parte aqui. Ela faz esses objetos, né, mais utilitários. Aqui ela fez um kit para mim, e o legal é isso, eu deixo a pessoa livre também. E ela que criou, assim, eu pedi uma máscara de proteção, assim, para os olhos, ela fez um kit já, né? Então, a máscara para conta da pandemia, uma bolsinha para guardar a máscara ou algum outro objeto, e essa máscara para a gente dormir, né? Para um descanso mesmo. E ela fez combinando, coisa mais fofa. Na rua, gente, a gente tem a estrada de chão. Eu posso tentar mostrar a casa de fora também. E aqui a gente, do lado de lá, tem um rio, que agora está seco, porque está pouquíssima chuva aqui, né? Aqui E também. do lado de lá continua. Ai, tá triste, né? Tá. E eu acho que no Brasil todo. Aqui a gente vê um pouco na parede, a tela tá bem desgastada aqui, né? Mas, ó, ainda o bambu original, tudo feito com Uau, barro, né? É bem legal isso. você recebe oficinas aí no teu ateliê, Natália? Olha, ainda não, porque aqui também é o local onde eu vivo, né, e moro. Então, eu sinto que ainda não está pronto, assim, para receber pessoas mesmo, para fazer vivências. Agora, tem algumas coisas que estão sendo encaminhadas, eu acredito que dá para fazer vivência, porque a gente fica naquela coisa do perfeccionismo, tem que estar tudo pronto, tudo. Mas, no fim, eu acredito que tem como receber pessoas. Eu só não fiz ainda porque eu precisava de alguns ajudantes, né, nesse momento da oficina. Então, eu preferi esperar. Tem locais e pessoas incríveis, tipo o Bosque, tem outro local aqui que é a Casa Ame, Ive Maran, que eu também... é, enfim, tem pessoas que têm locais já para vivências, né? Então, eu senti que era mais tranquilo para mim fazer nesses locais. Mas eu estou muito com vontade de fazer, porque aqui não seria só impressão botânica, né? Dá para falar de muitas outras coisas, então seria bem legal. É uma vivência completa de desde chegar, tomar um café gostoso, ouvir você falar, fazer as práticas, quase passar o dia ou até mais de um dia, se a gente for pensar a quantidade. É. Aqui o legal é que eu fiz já 2 vivências, para dizer que eu não fiz, né? Eu dei uma aula para uma antropóloga chamada Brisa Catão. Procurem essa mulher. É Brisa Catão, ela estudou sobre a relação, porque o núcleo que eu participo estuda a relação entre humanos e não humanos. Ela estudou a relação da pesca em geral, artesanal, com a ajuda de botos. Então, os botos, de uma região específica aqui de Santa Catarina, auxiliam os pescadores, encurralam os peixes e fazem com que os pescadores consigam pescar. E é incrível, assim, né? Então, ela relatou a personalidade de cada boto. Cada boto já tem um nome, já tem uma relação com os pescadores, tem personalidade. E, assim, o boto, ele usa mais o cérebro do que o ser humano, né? Sim, A porcentagem de uso. Então, assim, a relação entre o ser humano, os pescadores, né, e esses botos, ela é maravilhosa. E aí ela fez um curso aqui comigo, e eu dei um curso também junto com a Maria Alice. Maria Alice Neves, ela é uma micóloga, ela é professora da Universidade de Santa Catarina aqui, e eu dei um curso de tingimento com fungos e cogumelos aqui. Porque ela que introduziu também os fungos e os cogumelos na minha vida, no sentido tintório, e é professora acadêmica também da UFSC. E, enfim, eu levo vários fazeres assim dentro da universidade. E aí dei uma... tá, vou escrever aqui. Brisa Catão. Peraí, Catão. O doutorado dela foi sobre isso. A relação dos botos... Catão.
Ai, gente, se eu fosse passar referência antropológica para dar uma entretida nessa quarentena, ia ter bastante coisa. A gente vai Eu acho fazer que isso. você pode passar esse tipo de conhecimento, é muito legal para a gente escrever um artigo para o médium, É, fazer uma chamada interessante na newsletter e depois passar para quem quer aprofundar mais o assunto. A gente joga num texto maior com referências e aí a gente vai costurando conhecimentos, né? ó, estão pedindo para falar porque travou, hein, Ana? Travou bem na hora que você começou a explicar A newsletter. sobre o médium. Isso também. Acho que o Então, pessoal ficou meio em dúvida. o Bosque, nessa impossibilidade de poder hospedar presencialmente, a gente está hospedando vários elementos de forma online. Sejam essas conversas, o ateliê aberto que acontece toda sexta-feira, aos sábados às 16 a gente está com o Mochileiro Viajante, trazendo a cada sábado um viajante ou uma viajante que tem uma história de mudança, de transformação na sua viagem, ou seja, de que forma a viagem transforma as pessoas. Então, a gente está todo sábado também com essas lives. E a gente está ampliando para a newsletter, que é condensar, colocar algumas pílulas de conhecimento que a gente também se identifica. Então, a gente está listando algumas colunistas que vão participar. E o médium são textos mais longos, mais aprofundados, com temas como esse que a gente está conversando com a Natália, seja da questão das redes de pesca, dos botos, da tradição da pintura botânica, ou como isso começou. Então, são várias formas de canais novos que o Bosque está abrindo. E a gente vai ter no nosso bio, aqui no nosso Instagram, aquele Linktree para vocês entrarem lá e aonde vocês quiserem buscar esse tipo de conhecimento vai estar lá. A gente está inaugurando esse movimento das lives, a gente sabe que é uma coisa muito nova e até falha às vezes, como hoje falhou, mas a gente conseguiu voltar, para começar essas conexões. Porque, claro, a Natália é uma colaboradora do Bosque, ela já esteve e a gente presume que ela vai continuar dando as oficinas lá. Mas a gente não pode fazer isso agora de forma presencial. Então, é uma forma de instigar a curiosidade. Eu mesma estava muito curiosa, eu tenho muito interesse em fazer. E que vocês que nos assistem, que são nossa audiência, possam também colaborar, dando sugestões de nomes para os futuros ateliês abertos, para os viajantes também, e para todo esse universo de conhecimento artístico, autoconhecimento, viagens, retiros, e de como a gente pode projetar isso para o futuro. É difícil falar em futuro, né? A gente está falando de presente hoje em dia. O presente é aqui e agora. Mas nessa centelha de esperança que a gente tem, né? De que a gente vai se encontrar um dia de novo e que esses... Tem uma menina lá do Paraguai. Olá, que tal? De Assunção. Eu fui para Assunção no ano passado e fiquei encantada com o Museu do Barro. Eles têm a maior coleção de artefatos de barro da América Latina, no Museu do Barro lá de Assunção. Que bom que a gente está conectando vários fazeres aqui. Natália, você tem mais alguma coisa? Ah, é que eu ia te perguntar. Onde a gente encontra as peças para comprar durante esse período? Então, eu vou mostrar aqui uma peça. As peças de tecelagem, tem duas peças muito especiais que estão lá no Bosque. É só entrar em contato com o pessoal da loja do Bosque. Aí eu faço muito tecelagem, né? Porque lá o foco é muito a decoração, assim. Então, tecelagem, essa daqui ela é única, né? Mas dá para também comprar através deles. Lá a gente tem tecelagens que a gente fez com impressão botânica em cima. Tem duas peças muito lindas lá. E as fotos, tudo vocês conseguem a partir deles, né? No Bosque. E eu também tenho um link meu, de um site meu, que eu fiz, que não é uma loja virtual, é só um catálogo. Então vocês conseguem acessar, é atelierNataliaSiger.com. Lá eu tenho textos que eu escrevi em 2016, tenho vídeos que eu fiz do processo do meu TCC e também dos meus processos artesanais. Tem esse catálogo que tem os preços, tem tudo explicadinho de algumas peças. Dá para encomendar, não tá todas as peças lá, porque é bem difícil a gente fazer, produzir, fotografar, vender, né, tudo junto. Então eu estou alimentando aos poucos. Mas eu aconselho esperar um pouco também, porque logo o Bosque vai publicar no site deles algumas peças nossas, né? Então
através deles, para quem é de Curitiba ou não, é legal também acessar. Eu só ia mostrar mais uma coisinha, que é o próprio tear, né? Tem 2 peças agora que eu tô... Isso aqui tá amassadinho porque eu fiz ontem, a lavagem dela, né? Mas é uma peça, ela é inteira, assim, não dá para ter uma ideia, e ela tem 220 fios aqui, né? Nesse sentido aqui. E eu costurei eles, eu fiz na tecelagem, né, manual, dá para ver a trama bem de pertinho. E ela é de algodão, 100% algodão, e aqui foi toda costurada à mão. Então esse acabamento eu costurei 1000 fios à mão. É uma loucura, algodão. mas isso é algodão. E eu vou fazer blusas. Agora a minha ideia, como a gente estava conversando também sobre isso, né, dos processos, essa foi o primeiro modelo que eu fiz, assim, né? Ela tá molhada, tá toda amassada, porque eu vou tingir ela ainda. Mas é uma blusa, que é um colete, na verdade. Também todo costurado à mão. O legal é que não dá pra ver a costura, né? Fica uma coisa bem feitinha. E eu botei alguns pedacinhos de lã de ovelha junto. E eu vou começar a produzir peças de roupa tingidas e tecidas, né, por mim. Eu acho que também torna a relação da gente com a vestimenta um pouco mais respeitosa, né? Eu fico pensando assim, Ana, quanto tempo demorou para esse pé de algodão nascer, para as pessoas colherem esse algodão, criarem, tramarem, enfim, botarem numa fábrica, e a gente acaba... Cara, a gente desrespeita muito as roupas, sabe? Se a gente parasse, se a gente fizesse as coisas, é que nem mãe, né? Que a mãe dá uns piti e fala, quando tu tiver filho, tu vai ver. É a mesma coisa. Porque a gente não respeita. A gente não respeita, gente. É muito louco. E a gente acaba... Eu vim com essa roupa hoje para falar com você, porque é uma peça afetiva de mais de 8 anos atrás, quando um casal de amigos viajou para o México. E essa tradição das bordadeiras mexicanas, o tecido de algodão, é uma peça super frágil, que eu não uso muito, porque eu tenho pena de estragar, de que lavando o bordado vai se desfazer. E eu uso em ocasiões muito especiais, assim, porque tem esse cuidado da peça afetiva, a gente sabe que é um fazer artesanal também. E como você falou, quando a gente compra uma peça como as suas peças, a gente sabe que tem uma história de pesquisa por trás, depois tem todo um momento do fazer. Então, e outra coisa que é super importante, a gente comprar de pequenos e a gente saber de quem está fazendo a nossa roupa também, né? Eu acho que isso é uma característica que talvez a gente precise ter um pouco mais de consciência durante esse período pós-pandêmico, por assim dizer, né? Que é a consciência dos materiais e das pessoas. É muito importante, né? A gente não para pensar sobre isso. E as crianças também, algumas se interessam, mas eu acho que é muito trabalho de falar com elas também, sabe? Se tem contato com algum sobrinho, com algum primo que é pequeno. Porque, gente, é muito inconsciente, assim, até os 7 anos de idade, até os 14 anos de idade, nosso caráter é formado. Então, assim, o que essas crianças estão absorvendo, sabe? E se a gente introduz, nem que seja um dia, conversar, mostrar um vídeo, cara, aquilo vai ficar na cabeça da pessoa. Ela não vai saber de onde veio, não vai saber, mas vai ficar. Então, a importância também, né, de educação, da educação em si. Isso seria um outro tema interessantíssimo. Você falou dos 7, dos 14 anos, logo me vem à mente a cultura antroposófica, né? Dos setênios, até os 7 anos, depois dos 14. E na relação com a educação e com os materiais que a gente apresenta para as crianças. A educação Waldorf está muito ligada nisso. Eu sei que aí em Florianópolis tem um movimento bastante interessante. Aqui em Curitiba a gente também tem algumas coisas acontecendo. Mas isso é tema para outras... Meu Deus, é outra vida. Lives que a gente vai ter que fazer. A Natália com certeza vai escrever sobre isso, gente, nas nossas... Primeiro na newsletter, para vocês ficarem sabendo dos temas, e depois em textos mais aprofundados, no Medium, nesses futuros canais que a gente está lançando a partir de segunda-feira já, com o link aqui na bio do canal do Bosque. Natália, eu queria muito te agradecer por hoje.
você ter estado aqui com a gente. Eu acho que a conversa, ela tá borbulhando na minha cabeça vários desdobramentos. De repente a gente até marca de novo. E agradecer a todos que nessa audiência maravilhosa do Bosque, nessas 2 etapas de hoje. Foi muito bom. Obrigada, Natália. Eu que agradeço. Peço para acompanharem também. Acompanharem o Bosque, acompanharem meu trabalho também. A gente vai estar mais conectados agora. Com certeza vai sair muitos textos, muitas reflexões. Então, vai ser muito boa essas trocas, né? A gente se sentir um pouco mais próximo, assim, desse período. Com certeza. Sigam a Natália também no Instagram. Eu sei que devem ter ficado perguntas suspensas. Vocês podem escrever para ela lá. Ou para a gente aqui também no nosso inbox. E a gente mantém essa conversa, continua costurando essa conversa. Gente, obrigada. Bom final de semana. Amanhã tem Mochileiro Viajante às 16 horas. Aqui no Instagram do Bosque. Obrigada, Natália. Beijo, gente. Beijo, Isadora. Acabou de me dar um beijo ali. Tchau, gente. Tchau, Ana. Tchau, Duda. Tchau.